Chegou a hora do esporte aqui no SC no ar. Bom dia, Susan Rodrigues. Bom dia, Marta. Bom dia para quem nos acompanha. Não tivemos gols para os times catarinenses nesse fim de semana, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí e Criciúma não conseguiram balançar a rede. Conta para nós aí. Vamos aos destaques. A gente começa falando do Avaí. O Leão da Ilha encarou o Atlético Goianiense na ressacada e apesar dos mais de 8 mil torcedores no estádio, a vitória não veio. Quem traz os detalhes dessa partida é o Heitor Machado. Amigos do SC no ar, Avaí e Atlético Goianiense ficaram no empate. 0-0 aqui no estádio da Ressacada, 7ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Pouco mais de 8 mil torcedores marcaram presença e viram um jogo muito equilibrado, muito disputado no primeiro tempo, de muita luta, de muitos duelos. E na segunda etapa, sobretudo, com muitas chances, principalmente por parte da equipe do Avaí, que foi para cima, apoiado por sua torcida e criou muitas chances na etapa final, especialmente a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo. O Avaí teve boas chances de chegar ao gol, mas acabou ficando no quase 0-0, um ponto para cada lado. O Atlético, que veio da Série A no ano passado, foi rebaixado. O Avaí que busca esse acesso, um jogo de dois times que devem brigar até o final. Na parte de cima, tudo igual. O Leão que inicia essa semana de olho no jogo de quinta-feira contra a Ferroviária no interior de São Paulo. Por aqui, Avaí Atlético Goianiense, 0-0. A gente segue de olho na semana de preparação do Avaí. Eu volto com vocês. Pelas informações, e o Criciúma também entrou em campo pela Série B. O Tigre estava com novidade na beira do gramado, foi a estreia do técnico Eduardo Batista. A expectativa estava bastante alta, o estádio lotado, mas a equipe carvoeira não saiu do 0-0. O domingo começou com homenagens. Primeiro para as mães pelo seu dia, que puderam curtir o jogo ao lado dos filhos. Depois para o zagueiro Rodrigo, que contra o Volta Redonda completou 200 jogos com a camisa tricolor. O zagueiro se tornou capitão e referência do elenco nos últimos anos. Mas quando a bola começou a rolar, quem roubou a cena foi esse cara aí. O goleiro Cauã foi o responsável por salvar o Criciúma e evitar um resultado ainda pior. O Cauã ainda é bastante jovem, mas se mostrou no jogo de hoje, um jogo nervoso, um jogo difícil, muito equilíbrio, decisivo. Ele foi acionado logo nos minutos iniciais de partida. A primeira oportunidade de finalização foi do Esquadrão de Aço. Raí aproveitou a saída errada do Criciúma e arriscou de longe. A resposta do Criciúma foi aos 11 minutos. Marcinho também de longe chutou forte e parou no goleiro Jean. No intervalo de jogo, Eduardo Batista tentou mexer no time. Tirou o meia Juninho e colocou mais um atacante. Mas a entrada de Diego Gonçalves pareceu não fazer efeito. Logo aos 6 minutos da segunda etapa, quem apareceu de novo foi o goleiro Cauã. E para fazer uma das defesas mais difíceis da partida, o Volta Redonda aproveitou a saída errada e Mirandinha novamente chutou no canto. Fim de jogo, Criciúma 0, Volta Redonda também 0. Eduardo Batista teve apenas 4 dias para trabalhar o time para este confronto. E foi uma atuação que não agradou o torcedor neste domingo. Por outro lado, agora ele terá uma semana cheia de trabalho pela frente, já que o Tigre enfrenta o CRB no próximo domingo, às 4 da tarde, no Rei Pelé. Não, a gente vai desenhar, né? A gente chegou com uma ideia, né? A gente fez uma análise do elenco, né? E o caminho, né, mostrava pelo desenho do elenco que tinha uma resposta, né? A gente tem uma convicção, um desenho para que esses jogadores ganhem confiança, independente do sistema deles. Eu preciso recuperar a confiança. Com esses resultados, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. Apesar do empate em casa, o Avaí ainda conseguiu ali com os resultados retornar ao G4 da competição. Ele está ali com 12 pontos e é o terceiro colocado. Já a Chapecoense, a gente falou na semana passada do empate também, subiu ali na tabela, está em sétimo com 10 pontos. E o Criciúma segue em 15º, mas agora com 6 pontos depois do empate no Heriberto Wilson. E na Série C, o Brusque perdeu para o ABC pelo placar mínimo no Augusto Bauer. O único gol da partida saiu aos 37 minutos do segundo tempo com Lucas Mota. Com a vitória, o time do Rio Grande do Norte saiu da zona de rebaixamento.
Já o Brusque saiu do G8 e é o 9º colocado com 8 pontos. Essa foi a primeira derrota do quadricolor. A partida foi válida pela 5ª rodada da competição e o próximo adversário do Brusque é a Ponte Preta. E ainda na 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense joga hoje, às 7h30 da noite. O Furacão do Estreito enfrenta o Itabaiana, fora de casa. O time de Sergipe vem de 3 derrotas consecutivas, é o 16º na tabela com 3 pontos. Já o Figueirense não venceu nenhuma até agora e está na lanterna da competição. Amanhã você confere os detalhes dessa partida aqui no Esporte. Pela Série D do Brasileiro, tivemos um encontro de catarinenses. Marcílio Dias e Joinville se enfrentaram no estádio Gigantão das Avenidas. E nessa partida, quem se deu melhor foi o Marinheiro, que manteve o tabu de não perder para o Jack em Itajaí. Quem traz os detalhes é o Cacá Oliveira. Oi, Cacá. Bom dia para você que está ligado no SC no ar. O Marcílio venceu o Jack por 1-0 no Gigantão das Avenidas. Gol foi do zagueiro Vinícius Milani. Após falha do goleiro do Joinville, Alex Gonçalves conseguiu jogar para a área e o Milani desviou para o gol. O goleiro do Joinville foi importante porque ele evitou até uma derrota pior do Jack. Fez intervenções importantes durante todo o primeiro tempo de uma superioridade do Marcílio. Na segunda etapa, o Joinville até equilibrou as coisas, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. João Mafra ainda foi expulso no final da segunda etapa e é desfalque do Jack na sequência da Série D do Brasileiro. Com a vitória, o Marcílio vence a primeira sob comando de Vaguinho Dias nesta 5ª passagem. E de quebra, segue com o tabu favorável para cima do Joinville. Desde 2011, o Marcílio não sabe o que é perder em casa para o Jack. Agora são 6 vitórias e 7 empates. Próximo compromisso do Marcílio é de novo no Gigantão contra o Azures de Pato Branco. Já o Joinville recebe na Arena Joinville a equipe do Barra, o Pescador, que é líder do grupo, venceu o Azures em Pato Branco nessa rodada do final de semana. Marcílio 1, gol de Milani, Joinville 0, clássico catarinense aqui do Litoral Norte no Gigantão das Avenidas. Boa vitória do Marcílio. Volto com você. Obrigada, Cacá. E como ele adiantou, no Paraná, o Brusque venceu o Azures por 1-0. Nos acréscimos, Simon aproveitou um contra-ataque para marcar o único gol da partida e garantir, então, a vitória para o time catarinense aos 50 minutos do segundo tempo. Com a terceira vitória consecutiva, o Barra assume a liderança do Grupo 8 com 9 pontos. Coladinho ali com o Joinville, que é o segundo com 7 pontos. No próximo sábado, temos outro clássico catarinense, o Barra e o Joinville se enfrentam pela 5ª rodada da competição. E ontem tivemos um jogaço entre Botafogo e Internacional aqui na tela da NDTV. O Botafogo venceu de goleada no Newton Santos. Além disso, outros 8 jogos movimentaram a rodada na elite da competição. A rede balançou bastante, ao todo foram 28 gols. O Fortaleza abriu o placar contra o Juventude com o argentino Lucero. O segundo gol do Leão do Pici foi marcado por Breno Lopes. O terceiro foi um golaço de Pochettino. E o argentino Lucero fez o segundo dele e o quarto do time da casa. Ainda teve tempo para um 5º gol. Foi do camisa 10, Caleb. Final, Fortaleza 5, Juventude 0. O Corinthians saiu na frente do Mirassol com o gol do zagueiro Kaká. Só que o time da casa chegou ao empate com Edson Carioca. A virada veio. Gabriel só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Final, Mirassol 2, Corinthians 1. Em Porto Alegre, no final da partida, o belga Amouzou marcou para o Grêmio e estava garantindo os 3 pontos. Mas o paraguaio Isidro Pita estragou a festa gaúcha e empatou. Final, 1-1. Em Salvador, o Vasco saiu na frente do Vitória. O pirata argentino Verratti de cabeça abriu o placar. Só que o time baiano conseguiu a virada. Renato Kaiser deixou tudo igual. E a vitória saiu dos pés do camisa 79. Renato Kaiser foi o nome do jogo. Vitória 2, Vasco 1. No Maracanã, o Flamengo ganhou do Bahia pelo placar mínimo. O artilheiro do Brasileirão, Arrascaeta, foi o autor do gol, que deu a vitória para o Mengão. Em Recife, o Cruzeiro ganhou com tranquilidade do Sport. O primeiro gol foi contra do lateral Igor Cariús. O atacante Caio Jorge, em grande fase, ampliou para a Raposa.
Depois brilhou a estrela camisa 10 do time mineiro. Matheus Pereira marcou 2 gols e fechou o placar em 4-0 para o Cruzeiro. No clássico choque rei entre Palmeiras e São Paulo, o Alviverde levou a melhor. Vitor Roque, no último minuto do jogo, marcou o gol que deu a vitória para os palmeirenses, por 1-0. Na Arena MRV, o atacante Canóbio abriu o placar para o Fluminense contra o Atlético Mineiro. O lateral Rubens fez um golaço e deixou tudo igual para o Galo. A equipe mineira virou com Júnior Santos, só que Serna empatou a partida. Nos acréscimos, Igor Gomes de cabeça garantiu os 3 pontos para a equipe da casa. Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. E para fechar, o Botafogo atropelou o Internacional no Newton Santos. Igor Jesus fez o primeiro do fogão. Arthur ampliou com um lindo gol ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o cuiabano fez um golaço, o terceiro do time da casa. E o lateral Alex Telles fechou a conta. Final, Botafogo 4, Internacional 0. Marta, o que faltou aqui para os times catarinenses sobrou na elite da competição. 28 gols no total dessa rodada e gols bonitos, como a gente pode conferir. Impressionante, de encher a tela mesmo. Obrigada, viu, Susan? Por hoje é isso, né? Por hoje é isso, Marta. Amanhã os destaques do Figueirense, que joga hoje à noite. Até amanhã. Bom dia de trabalho para você.